Olá, hoje eu vim aqui contar a minha experiência com depressão, ansiedade e crises de pânico. Eu vou começar fazendo um breve resumo de como é a Carol. Uma pessoa ativa, que gosta de trabalhar, gosta de conversar com as pessoas, se comunicar, praticar atividade física, cuidar da alimentação. E eu sempre fui assim. Comecei a perceber atitudes exatamente ao contrário disso que eu acabei de mencionar. Por um momento da vida, eu comecei a querer ficar num quarto, sozinha, isolada de todo mundo, sem vontade de trabalhar, sem vontade de praticar atividade física. Passava o dia sem comer e quando ia comer, comia quantidades exageradas de comida, nada saudáveis. E esses comportamentos fizeram com que minha mãe percebesse que a Carol não era mais a Carol. E eu mesma ficava me questionando o porquê do nada eu mudei. Eu passei momentos muito difíceis na minha vida, onde eu dei a volta por cima sozinha, que eu diria que poucas pessoas teriam a força que eu tive. Mas todo momento difícil, mesmo que a gente ache que superou, ele deixa cicatrizes e marcas bem difíceis. E a conta de tantos momentos difíceis da minha vida chegou. Então eu comecei a procurar ajuda de profissionais, onde foi um momento bem difícil de eu encontrar, porque não é tão simples e tão fácil você encontrar pessoas que vão te escutar, que vão te acolher, que vão entender o que você está falando. E é muito mais fácil você encontrar aquela pessoa que só vai passar uma receita e um remédio para ti para casa. Inicialmente eu encontrei esse perfil de pessoas que fazia uma receita com um medicamento controlado e me mandava para casa. E eu acho que tratar saúde mental não é tão simples assim. Não é só tomar um remédio. Então eu passei por um processo de separação e conheci o Tauri. E o Tauri, ele foi um pilar muito importante para me dar forças para superar esse momento tão difícil da minha vida, que eu nunca imaginei que eu estaria. Então, ele me apresentou alguns profissionais, eu fui em busca de alguns profissionais, onde ele me deu suporte, e eu conheci uma psiquiatra que começou a ajustar as medicações que eu realmente precisava. E através dela eu conheci a minha psicóloga, que é minha psicóloga até hoje, já vai fazer 5 anos, e que foi fundamental neste tratamento. Então, nessa rede de apoio, eu contava com uma psiquiatra, com uma psicóloga, com a minha mãe, que também foi uma pessoa muito importante, o meu marido. Eu já tinha o Benjamin nessa fase, ele tinha 2 anos e pouco. A doença é algo tão forte que eu não tinha vontade de cuidar dele. Eu não tinha forças para cuidar dele. E a depressão, eu vou explicar um pouquinho agora sobre cada coisa, né? O que é depressão? Para mim, a depressão era a não vontade de fazer as coisas. Eu lembro que eu sempre ia no psiquiatra e eu comentava: eu não tenho vontade de sair da cama, eu não tenho vontade de viver a vida. Então é uma tristeza, é uma angústia muito forte. É como se o mundo fosse todo preto. Para todo lado que você vê, tudo tá preto. Não tem cor, não tem alegria, não tem sentimento. É como se tivesse só tristeza, angústia e desgosto. Então, para mim, a depressão representava isso. Ansiedade, uma pessoa que está sempre vivendo o dia de amanhã, que não consegue viver o hoje. Eu era muito ansiosa. E eu digo ansiosa para as coisas boas e para as coisas ruins. Então, a ansiedade é algo que eu tenho até hoje, é algo crônico, porém super controlado. E nessa fase onde eu me encontrei extremamente doente, a ansiedade dava picos gigantes. E crises do pânico, o que eram crises do pânico para mim? Eu sempre fui uma pessoa que eu tive muito medo das coisas. Porém, as crises de pânico, elas te distanciam da realidade. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu fui fazer um cruzeiro com o Tauri. E eu fui uma pessoa que sempre teve medo de água. Então eu ficava imaginando só tragédias. E aí nós fomos para o aeroporto para pegar o voo até São Paulo. E me deu uma crise de pânico no aeroporto. E eu queria usar o banheiro. E naquele momento eu senti as minhas pernas sem força nenhuma, como se eu não soubesse caminhar até o banheiro. E ali eu fiquei, acho que por mais de 1 hora, ensaiando a minha ida ao banheiro. E eu fui,
Porém, assim, toda desregulada, é horrível crise de pânico. Tu só consegue pensar coisas negativas. Inclusive, é um cuidado que eu tinha nesse período, que era evitar assistir televisão ou ler notícias, porque, vamos ser realistas, hoje se tu ligar a televisão só vai ter tragédia, só coisas ruins. E para quem tá passando por essa situação, é melhor você evitar esses gatilhos, que para mim eram gatilhos. Então, se eu vi um acidente de carro, eu já achava que ia acontecer comigo, com a nossa família, e me distanciava muito da realidade, porque ter medo é algo que a gente precisa sentir medo, senão a gente não iria evitar os perigos da vida. Porém, sentir medo exageradamente, que faz com que tu não consiga viver às vezes, isso não é normal. Então eu fui diagnosticada com essas 3 coisas que eu acabei de mencionar aqui para vocês. E mais um outro problema, que eu não me sinto pronta para falar ainda, que fez com que a minha doença se agravasse ainda mais. Então eu fiquei mais ou menos 1 ano vivendo a doença. Eu não tinha força para cuidar da casa, do filho. Eu contei muito com a ajuda da minha mãe, que acolheu o Benjamin, para que ele não sentisse o meu afastamento. Eu tinha semanas que eu ficava 3 dias na cama, com o quarto escuro. Então, só quem passa por isso sabe o quanto é vazio. A gente sente um vazio, uma tristeza assim que não tem. A gente perde a alegria de viver. E eu perdi. Eu perdi a alegria de viver. Eu pensei no suicídio várias vezes. Inclusive eu tinha um caderninho que eu escrevia recados para que, se eu não estivesse mais viva, as pessoas pudessem ler o que eu sentia por elas, o que eu estava passando. Então, eu digo assim que eu fiz tratamento por uns 3 anos, mas o primeiro ano foi o mais difícil. Muito difícil, muito. Às vezes eu viajava com o Tauri, era para estar num momento de êxtase, né, alegria, coisas que eu nunca tinha vivido ainda. Para mim, era algo normal, era como se eu estivesse em casa, deitada. Eu até preferiria na época. E assim, eu posso dizer para vocês que rede de apoio é fundamental. O Tauri foi uma pessoa espetacular. Eu costumo dizer que eu nunca vou esquecer o papel que ele fez e que ele faz, mas principalmente nesse momento tão difícil, ele esteve ao meu lado. Que era pra gente estar vivendo uma lua de mel, né? Vivendo o êxtase da paixão, e ele esteve ali comigo. Então, é gratidão eterna pelo meu marido, pela minha mãe, pela minha psicóloga, porque a minha psicóloga teve momentos da doença tão forte que eu não tinha força para me deslocar até ela. E para quem conhece a região, eu morava em Itapema, ela atendia em Itajaí. É uns 40 minutos de carro. Ela teve vezes que ela foi de Itajaí até a minha casa para poder me atender. E nunca me cobrou R$1 a mais por isso. Então, assim, o sentimento que eu tenho por ela, de gratidão, de carinho, ela é uma das pessoas, assim, mais importantes da minha vida. Porque eu não tenho dúvidas que sem ela, eu não teria conseguido melhorar, ficar bem. E o psiquiatra eu frequentava também uma vez no mês. Então, rede de apoio é o número 1. É o número 1 para você superar. Para quem tá passando por essa situação, que vê tudo muito escuro, que acha que isso não vai ter fim, tem fim. Tem fim? Sim. Eu tive vários pensamentos suicidas. Eu não tinha vontade de viver na época. Eu ver as pessoas se movimentando por mim me dava força. Me dava muita força. E teve um dia que eu prometi pra mim mesma que eu não desistiria da minha vida por essas pessoas. Porque por mim eu conseguia desistir. Agora, por essas pessoas que estavam ali, por amor, eu não iria desistir da minha vida. E quando eu coloquei isso como um objetivo, eu comecei a seguir à risca o tratamento, a terapia. Eu comecei a mudar o meu estilo de vida. Porque, segundo o meu psiquiatra, nós temos 5 pilares importantíssimos na saúde mental. Que é a espiritualidade, o sono, atividade física, rede de apoio e medicamento. O meu sono era péssimo, péssimo. Eu vivia à base de remédio para dormir e para acordar. E tinha mais um remédio durante as crises. Só que chegou um determinado período que os medicamentos para dormir já não faziam efeito. Porque eu já estava um bom tempo tomando, e cada vez é aquela coisa, tu toma uma dose, o corpo acostuma, você aumenta a dose. Então assim,
Eu sempre tive facilidade para pegar no sono. Mas era meia-noite, 1h, eu acordava e não dormia mais. E aí, quem é que ficava acordado junto comigo? O Tauri. Ficava acordado o máximo de tempo que ele conseguia. Fazia massagem para eu tentar relaxar. E ele me chamava a corujinha. Eu tenho uma corujinha do meu lado, porque eu abro os olhos e ela tá assim. É péssimo não conseguir dormir. Só quem sofre disso sabe. A noite parece que não acaba nunca. Então, chegou um período que aliás, eu vou até deixar para contar essa parte depois, pra gente não atropelar as coisas. E eu tomava um remédio para acordar, sempre, e um remédio durante as crises. Aí, eu comecei a tentar praticar um pouquinho de atividade física. Eu fiquei 1 ano, assim, uns 10 meses vivendo o êxtase da doença, onde não tinha força, não tinha energia, me sentia muito cansada. Mas ali, depois dos 10 meses que eu virei a chave do tratamento, né, que eu passei por essas fases de tentativa de suicídio, enfim, muitas e muitas vezes na cama, muitos e muitos medicamentos, e que eu comecei a ficar um pouquinho mais forte com a terapia e com a medicação, eu comecei a tentar praticar atividade física, o que é muito bom para quem está passando por essa fase de depressão, ansiedade, crise de pânico, e não tá nesse momento de... Para vocês terem uma ideia, eu fui internada. Eu já tinha até um lugar para ser internada, porque eu já não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Teve um momento que o tratamento já não estava ajudando muito. Então, para quem não está nesse estágio da doença, eu sugiro que você tente praticar atividade física, porque realmente ela faz muita diferença no tratamento. Então, eu comecei a praticar atividade física, as terapias começaram a ajudar mais, junto com a rede de apoio, e tudo foi começando a se encaixar. Eu fiz esse tratamento intensivo por uns 3 anos. Aí eu me libertei do remédio de dormir como? Eu prometi pra mim mesma, eu não vou mais tomar remédio pra dormir. O meu corpo precisa entender que eu preciso voltar a dormir. Porque mesmo com a medicação, eu acordava no máximo 2 horas da manhã e não dormia mais. Então eu fiquei 45 dias acordada todas as madrugadas. A Tauri e minha mãe ficavam impressionados. Como que tu não tem sono no outro dia? Eu não tinha sono, porém eu tinha alteração de humor. O que é normal devido ao cansaço extremo do corpo. E depois de 45 dias, o meu corpo começou a entender que eu precisava dormir. E eu não tô falando isso pra você fazer aí na tua casa. Tô contando a minha experiência. Meu corpo começou a entender, então eu comecei a dormir até 3, 4, até chegar em 6 horas da manhã, que foi o horário que eu sempre acordei. E aí o sono começou a melhorar e eu cheguei pro meu médico e eu falei, olha, nós queremos engravidar. Porém, com aquela medicação que eu tomava, não era permitido gestantes fazerem o uso dessa medicação. Aí ele falou pra mim, olha, Carol, a gente pode começar a tentar o desmame do remédio. Vamos ver como você vai ficar. Porque o momento do desmame não funciona quando o paciente quer. Funciona quando o paciente está preparado para esse desmame. Então ele começou baixando a medicação, a dosagem, até ficar sem nada. Esse processo durou em torno de 4 meses. E eu consegui fazer o desmame. Graças a Deus. Eu costumo dizer para as pessoas que uma vida com remédios, uma vida sem remédios. O mundo é diferente. Então, com remédios, a gente tem muitos efeitos colaterais. Muitos. No meu caso, eu tinha boca seca, eu tinha espasmos, meu corpo se contraía, principalmente na hora de dormir, diminuição da libido, alteração de humor e muita calma, porque com essa medicação a gente fica muito mais calma que numa vida normal sem remédio. Quando eu parei a medicação, foi libertador. Parecia que, tipo, eu me sentia uma pessoa normal. E era uma coisa que eu me questionava muito. Será que eu vou voltar a ser uma pessoa normal? Será que eu vou me sentir uma pessoa normal de novo? Porque por mais que depois da doença ali, dessa fase muito difícil da doença, é diferente. A gente não consegue se sentir igual às outras pessoas. Então, quando eu consegui parar a medicação, foi uma festa interiormente. Eu me sentia normal, eu me sentia viva, muito viva. Porque a sensação da medicação é que ela te deixa um pouco anestesiada das coisas. Elas não te afetam tanto, mas também as alegrias não são tão grandes quanto uma vida sem remédio. E eu consegui. E aí, depois disso, nós lidamos. Inclusive, recebo a pergunta se hoje eu tomo alguma medicação. Eu tomo uma medicação, sim. Porém, ela nem se compara com a medicação que eu tomava, né,
durante a fase do tratamento. Eu comecei a tomar essa medicação com a chegada dos gêmeos, onde eu comecei a sentir leves sintomas do que eu já tinha passado. E aí o meu psiquiatra falou, olha, Carol, vou te dar uma medicação bem fraquinha, que inclusive gestantes podem tomar, para que isso não vá aumentando com o passar do tempo. E eu tomo até hoje, não faz mal, eu não preciso ter consultas regulares ao psiquiatra e me sinto muito bem. Quem tem medo de medicação, como eu também tinha, a gente não vira dependente do remédio. Claro que depende da tua doença, do teu nível de ansiedade, mas para mim foi um tratamento. Que às vezes a gente pensa assim, vou ficar dependente para sempre. Nem sempre é assim. Conversa com o teu médico. Será que no meu caso eu vou ter que tomar remédio a vida toda? E se precisar tomar a vida toda, será que não vale a pena? Porque aí você vai viver uma vida com problemas que são sérios, que podem aumentar cada vez mais por um preconceito de não tomar remédio, porque a pessoa que tem problema cardíaco, ela não tem que tomar remédio a vida toda? Tem que. Então eu vejo muita gente, às vezes, com esse medo da medicação e, na verdade, a medicação tá aí para nos ajudar e não para atrapalhar. Mas, claro que é fundamental um médico da tua confiança, alguém que vai ser uma pessoa honesta contigo e não só prescrever a medicação e mandar para casa, que vai te escutar. Não desiste. Eu quero dar um conselho para que você não desista de encontrar esse tipo de profissional. Esse tipo de profissional existe. E é tão bom você se sentir acolhida, você se sentir única ali. E não uma receita de bolo que para todo mundo é igual. Porque a minha doença, tu pode estar aí se conectando com o que eu tô falando, mas pode não ser exatamente igual à tua. Então a dica que eu quero dar para vocês hoje, que estão passando por isso, é: procure ajuda. Depressão, ansiedade, crise de pânico não é brincadeira, não é frescura, pode acabar com a vida de alguém. Procure profissionais, procure a família, fale o que você está sentindo, porque nesse lugar, nesse fundo do túnel, ele é escuro, ele é sufocante, ele é sozinho, é solitário. E é muito difícil sair desse buraco sozinha. Se eu não tivesse essa rede de apoio, eu não teria vencido. Talvez eu nem estaria aqui hoje. Então, fica essa dica para vocês. Esse conselho, não é dica, esse conselho. Peça ajuda. Não desista da tua vida. Quem olha para mim hoje não imagina o tanto de dificuldade que eu passei. Quem olha para você aí, que tá passando pelo mesmo, não tem noção do que você tá passando. E a gente precisa falar, porque as pessoas não têm a obrigação ou o dom de saber o que a gente está passando. Também depende um pouco da nossa, como é que eu posso dizer, nós deixarmos o orgulho um pouquinho de lado e falar para o outro, para que a gente possa ser ajudado. Hoje, eu quero abraçar todas vocês, ou todos vocês, que estão passando por isso, porque muitas vezes a gente não precisa falar e a gente não precisa escutar nada. A gente só precisa de um abraço. Às vezes um abraço vale mais do que 1000 palavras. Também quero deixar aqui o meu Instagram, Carolina P. Vaccari, o meu canal do YouTube aqui, para quem precisar conversar, para quem precisar tirar dúvidas. O meu canal tá aberto para escutar vocês. Um beijão e até o próximo vídeo.